E meus amigos, dentro de alguns dias terá início, né, a continuidade dos trabalhos da Copa do Brasil 2023. É isso, meus amigos. Chegamos às quartas de final da Copa do Brasil 2023. E os confrontos, meus amigos, como ficaram? Os confrontos, né, logo mais. América Mineiro e Corinthians, Palmeiras e São Paulo, Bahia e Grêmio, Flamengo e Atlético Paranaense. De cara, meus amigos, América Mineiro e Corinthians. Esse confronto, inclusive, né, se deu nas oitavas de final da Copa do Brasil 2020. Todos nós sabemos, né, que foi uma Copa do Brasil assim com um calendário, né, meio que atípico por conta, né, da pandemia da Covid-19, e foi uma Copa do Brasil vencida mais tarde pela equipe do Palmeiras, né? Palmeiras, uma final contra o Grêmio, e a final da Copa do Brasil foi realizada em fevereiro de 2021. Fevereiro de 2021, meus amigos. Então, para esses confrontos, né? América Mineiro e Corinthians, meus amigos, até aqui são 25 jogos dos confrontos, né, dos confrontos até aqui. São 25 jogos com 8 vitórias pro Coelho, né, pro América Mineiro, 8 vitórias, 9 vitórias do Corinthians. E em duelos válidos pela Copa do Brasil, nós temos 2 jogos. Esses 2 jogos, inclusive, foram realizados, né, na Copa do Brasil 2020. Com uma vitória dos mineiros em São Paulo, e o empate dessa vez em solo mineiro. Não foi suficiente e o América Mineiro seguiria naquela jornada. O América Mineiro, inclusive, iria até as semifinais da Copa do Brasil, onde fora eliminado para o futuro campeão Palmeiras. Corinthians, meus amigos, portanto, ficou pelo caminho, né, o tricampeão da Copa do Brasil ano passado, né, aquela final histórica, aquela final épica, né, onde deu muito, mas muito trabalho para aquele favorito, né, o favorito Flamengo, e apenas nos pênaltis o Flamengo, né, naquele pênalti, né, convertido pelo Rodinei, onde o Flamengo chegaria à sua 4ª conquista de Copa do Brasil. Portanto, América Mineiro e Corinthians. O Corinthians que hoje, né, perdeu, né, o jogo das 11 horas, né, na rodada do Brasileirão. Corinthians perdeu para o Bragantino em Itaquera, né, lá na Neoquímica Arena. O Corinthians perdeu para a equipe do Bragantino por 1-0. Portanto, um Corinthians aí bastante pressionado, creio eu. O Corinthians vai bastante pressionado para esse confronto de ida das quartas de final da Copa do Brasil diante do América Mineiro. Tem tudo, o América Mineiro também é uma tarefa nada fácil, clássico, né? Nesta rodada no Brasileirão, enfrentando nada mais nada menos o que o Atlético Mineiro, que foi eliminado nas oitavas pelo Corinthians, naquela reação incrível, um jogaço, né, onde o Corinthians chegou a essas quartas de final da Copa do Brasil para enfrentar um outro mineiro, né, o América Mineiro, mas nas oitavas o Corinthians teve de ter reação. O Corinthians demonstrou um poder de reação impressionante, um jogaço, venceu por 2-0 com autoridade o Atlético Mineiro e nos pênaltis conseguiu chegar às quartas de final. Meus amigos, Palmeiras e São Paulo, São Paulo e Palmeiras. Por si só, meus amigos, o choque rei. O choque rei, meus amigos, até aqui nós temos um confronto com mais de 340 partidas disputadas, tá certo? Com 115 vitórias do Palmeiras, 112 empates, seguido de 114 vitórias do tricolor paulista, meus amigos. Pela Copa do Brasil, já houve, né, no caso, houve 4 jogos. 4 jogos, meus amigos. Por quê? Porque o primeiro embate entre eles se deu na Copa do Brasil do ano 2000. Aliás, foi nesta Copa do Brasil onde o São Paulo conseguiu chegar mais longe. Aquele 9 de julho de 2000, onde o São Paulo perderia nos detalhes para aquele Cruzeiro, né? Então, esta foi a participação mais longeva do São Paulo até aqui na Copa do Brasil.
é a conquista que falta. É a conquista que falta na galeria de troféus do tricolor paulista, meus amigos. Então, naquela Copa do Brasil do ano 2000, o encontro também se deu nas quartas de final e com 2 vitórias do São Paulo, tanto no Morumbi quanto no extinto, né? Em Ser de Verdade teve de ser demolido para a construção desse Allianz Parque, né? Do Allianz Parque, né? Em 2000 era o Parque Antártica e hoje deu lugar, né? Desde meados aí de 2014, né? Com a construção aí desse estádio fantástico, né? Que é o Allianz Parque. Portanto, no ano 2000, 2 vitórias do São Paulo e o São Paulo iria até as semifinais, até a grande decisão, a final contra o Cruzeiro. Foi vencida pelo Cruzeiro no ano 2000. E ano passado, meus amigos, se cruzaram, né, Palmeiras e São Paulo e Palmeiras se cruzaram nas oitavas de final, onde o Palmeiras tinha franco favoritismo. O Palmeiras era o franco favorito para avançar, até de repente passar com uma certa facilidade, mas não foi bem isso que aconteceu. Clássico é clássico, meus amigos, é o choque rei e as coisas parecem se equilibrar. Um São Paulo com limitações no seu elenco, mas o São Paulo foi uma equipe que conseguiu se superar e com polêmicas e tudo mais, conseguiu vencer no Morumbi por 1-0, teve diversas oportunidades para ser massacrado no jogo da volta naquele 14 de julho de 2022. Palmeiras aí teve chance, abriu 2-0, teve a chance com Rafael Veiga, desperdiçou aquele pênalti que poderia tranquilamente aí o Palmeiras ir para 3-0 e aí talvez liquidaria com um poder de reação do São Paulo. Como isso não aconteceu, Rafael Veiga desperdiçou aquela cobrança e o São Paulo na sequência diminuiria com o Luciano de pênalti, levando essa bagaça toda para os pênaltis. E nos pênaltis o São Paulo calou um Allianz Parque lotado, tirando a equipe do Palmeiras, e o São Paulo avançaria até as semifinais, onde seria eliminado para o Flamengo. Hoje, meus amigos, o São Paulo, ao que tudo indica, mesmo com limitações no seu elenco, Dorival Júnior consegue extrair o máximo, mesmo com o limitado elenco que o São Paulo tem à sua disposição. Mas com muita vontade, com muita disposição, com muita força, né? Muita força de vontade, superação, esse São Paulo, que é apontado como uma das equipes que mais dão trabalho a esse fortíssimo Palmeiras, que vem sendo comandado pelo técnico português Abel Ferreira, desde meados de 2020. O Palmeiras é favorito. Mais uma vez nesse embate, nesse confronto, esse duelo, né? O tetracampeão Palmeiras, né? O Palmeiras já venceu essa Copa do Brasil em 4 oportunidades. É favorito diante do São Paulo, mas o São Paulo, a história mostra isso. Em duelos, por exemplo, mata-mata, a vantagem do São Paulo é considerada até expressiva. E vem forte, né? Vai tentar competir ao máximo, dá muito trabalho para, quem sabe, chegar mais longe nessa Copa do Brasil. E será que é dessa vez? Em 2023? Será que é este ano que o São Paulo possa conseguir conquistar pela primeira vez a Copa do Brasil? Vai ter que passar por esse grande teste que é o Palmeiras. E aliás, nas oitavas de final, São Paulo, que tinha tudo para passar com muita facilidade diante do Sport, experimentou um remédio bastante amargo. Ao ter vencido o Sport no primeiro embate, né, já em Recife, na Veneza Brasileira, por 2-0, fora de casa, começa vencendo o Sport no jogo da volta por 1-0 e depois toma sonoros 3 gols de virada. Uma partida que estava administrável, leva para os pênaltis e consegue exorcizar aquelas mais de 50 mil vozes rumo às quartas de final, para ver, quem sabe, aí até onde esse São Paulo consegue ir com um ótimo Dorival Júnior. Meus amigos, Bahia e Grêmio se enfrentando, né, nas quartas de final. O Bahia, que vem de uma classificação, né, também nos pênaltis diante da equipe do Santos, tá?
E o Bahia aí iniciando essa trilogia, né? Aliás, iniciou ontem. O Bahia recebeu o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, né? Na Arena Itaipava, Fonte Nova, aliás. Lá dá fácil, né? Mais de 40, 50 mil pessoas. E aliás, ontem foi pelo Campeonato Brasileiro, Bahia 1, Grêmio 2 pelo Campeonato Brasileiro. E agora, nesta semana, iniciando aí as batalhas, né, pela Copa do Brasil, quartas de final, o Grêmio pentacampeão Grêmio de Copa, o copeiro Grêmio, tá? Começa nessa batalha enfrentando o Bahia na Fonte Nova. E ontem, meus amigos, até um pouco aqui de cultura, um pouco de história, não podia de fato deixar de fazer essa ressalva, mencionar, né? Hoje, 2 de julho de 2023, há exatos hoje, de fato, 200 anos que marca, né? Que marca e está até na camisa, né? Na camisa do Bahia, no jogo de ontem, 200 anos desse marco, né? Da independência do Brasil na Bahia, meus amigos. Então, uma rápida informação aqui, meus amigos. O que acontece? 200 anos, né, da independência da Bahia em solo do Brasil, né? O que marca isso, né? Esse episódio da história marca a expulsão definitiva dos portugueses, das tropas portuguesas em solo baiano, meus amigos. E três baianas arretadas, né, teriam se destacado nessa batalha, né? Joana Angélica, Maria Filipa e Maria Quitéria, que aliás esteve estampada, né, nas camisas dos jogadores do Bahia. Portanto, meus amigos, um episódio assim para lá de necessário, para lá de importante mencionar, tá certo? Hoje, 2 de julho de 2023, marcando aí 200 anos desse marco. Aqui, pela Filha do Sol do Equador, nós também tivemos, né, um episódio semelhante, que é o 13 de março de 1823. Marcou, né, de fato, os 200 anos da Batalha do Genipapo, num roteiro semelhante, onde marcou, de fato, a luta, né, dos piauienses, né, maranhenses e tudo mais, com a expulsão das tropas portuguesas solo piauiense. Muito sangue derramado, né, nas adjacências do município de Campo Maior, né, com aquele monumento, Batalha do Genipapo. Portanto, aqui na Filha do Sol do Equador, no Piauí, a Batalha do Genipapo, 200 anos da Batalha do Genipapo, e hoje 200 anos da independência do Brasil em solo baiano. Portanto, uma data aí com comemorações e tudo mais. Salvador certamente está abraçando de fato esse episódio, né, com direito, né, ao nosso atual chefe do executivo, Luiz Inácio Lula da Silva, em solo soteropolitano. Mas ontem, meus amigos, no início aí dessa trilogia, Bahia 1, Grêmio 2, o Bahia, né, o gol, né, Tassiano, uma belíssima assistência, Kaique só bateu na saída, aquele gol, né, marcaria o empate, né, Bahia 1, Grêmio 1, mas o Grêmio venceu, meus amigos, o Grêmio venceu. Renato Gaúcho colocou os titulares. O Grêmio parece, né, que dá sinais, dá mostras que pretende lutar pelo título brasileiro na caçada, né, ao Botafogo. Na caçada ao Botafogo, meus amigos. Então, o Grêmio com Cristaldo e o improvável herói Gustavo Martins sacramentaram a vitória, do Grêmio ontem na Arena Fonte Nova. Agora, meus amigos, nesta semana, né, iniciando os 2 confrontos pela Copa do Brasil. Até aqui, meus amigos, Bahia e Grêmio já se enfrentaram, né, algumas vezes, né? O Bahia com 16 vitórias, isso no histórico, confronto em geral. O Bahia com 16 vitórias, 20 empates, são 23 vitórias do Grêmio. Em Copas do Brasil, meus amigos, já aconteceram 8 jogos entre Bahia e Grêmio. E a vantagem são dos gaúchos. O Grêmio com 6 vitórias, 1 empate e 1 vitória do Bahia. Então, meus amigos, nesse confronto, o Bahia, bora Bahia, minha porra, bora Bahia. O Bahia certamente vai ter que dar algo a mais. Até porque a torcida promete lotar,
A torcida promete lotar. Os comandados, né, do português, do Paiva, né, Renato Paiva, certamente terão que dar algo a mais com Tassiano, Cauli, Jacaré, terão que dar algo a mais para bater de frente contra um provável, né, favorito Grêmio para avançar na Copa do Brasil. Mas o fato é, o Bahia certamente vai ter que dar algo a mais para surpreender e quem sabe chegar à sua participação mais longeva na história da Copa do Brasil. Até porque, até aqui, em 8 oportunidades, o Bahia alcançou as quartas de final da Copa do Brasil. É onde o Bahia foi até hoje mais longe, até as quartas de final. O Grêmio já possui 5 conquistas da competição. E fechando, meus amigos, fechando aí esse último confronto, né, das quartas de final da Copa do Brasil, nós teremos mais uma vez, virou até meme já virou. Desde 2019, esse confronto se repete. Em 2019, o Atlético Paranaense eliminou um favorito Flamengo nas quartas de final sob o comando de Jorge Jesus, nos pênaltis, tá certo? E iria até a grande decisão ser campeão diante do Internacional. Em 2020, o Atlético Paranaense voltaria a enfrentar o Flamengo, desta vez nas oitavas de final, e dessa vez deu o Flamengo. Em 2021, mais uma vez, o Atlético Paranaense, depois de um empate, né, até um incontestável empate na Arena da Baixada, 2-2, tá? O Flamengo foi buscar esse empate no apagar das luzes e no Maracanã, o Atlético Paranaense surpreendeu certamente mais de 60, 70 mil vozes calando o Maracanã e o Furacão chegaria a mais uma decisão de Copa do Brasil. Bateu o Flamengo por 3-0 em pleno Maracanã. O campeão da Copa do Brasil 2021 foi o Clube Atlético Mineiro. E ano passado, em 2022, depois de um 0-0 assim, com muita, mas muita garra, com muita raça, o Atlético Paranaense segurou o Flamengo no Maracanã e no jogo da volta na Arena da Baixada, aquela bicicleta assim, épica, aquela bicicleta sensacional do Pedro, tá certo? E que foi o que garantiu a passagem do Flamengo para seguir na Copa do Brasil e em seguida ser campeão. Passou das semifinais pelo São Paulo, nas semifinais, e na final contra o Corinthians, nos pênaltis, o Flamengo chegaria à sua 4ª conquista de Copa do Brasil. Portanto, meus amigos, desde 2019 e agora mais uma vez em 2023, se encontrando nas quartas de final. Portanto, até aqui são 75 jogos entre as equipes, com 30 vitórias do Flamengo, 27 vitórias do Atlético Paranaense. Pela Copa do Brasil, até aqui são 10 jogos, com 4 vitórias do Flamengo, 5 empates e 1 vitória do Atlético Paranaense, justamente em solo fluminense, tá? No Maracanã, onde a equipe do Atlético Paranaense venceu o Flamengo por 3-0. O Flamengo que ontem, pelo Campeonato Brasileiro, venceu a equipe do Fortaleza por 2-0. E um Flamengo aí parece que está voltando, voltando ao seu bom futebol, animando mais, o seu torcedor e credenciando ainda mais o trabalho do Jorge Sampaoli. Portanto, meus amigos, duelos interessantíssimos, tá certo? Um São Paulo aí também vem com certeza, bastante animado. Uma importantíssima vitória obtida ontem pelo Campeonato Brasileiro, São Paulo 1, Fluminense 0. Fluminense, meus amigos, que em meados de março, abril, protagonizaria talvez, os comandados de Fernando Diniz, talvez o melhor futebol praticado no futebol brasileiro. E o que acontece ontem, o São Paulo, os comandados de Dorival Júnior venceram o Fluminense por 1-0, pela rodada do Campeonato Brasileiro. É isso, meus amigos. Então, esses confrontos, América Mineiro e Corinthians, Palmeiras, choque rei
Mais uma vez na Copa do Brasil, Palmeiras e São Paulo, Bahia e Grêmio, Flamengo e Atlético Paranaense. Repito, desde 2019 vem tendo pelo menos algum confronto entre eles na Copa do Brasil. É isso, meus amigos, eu fico por aqui. Até uma próxima oportunidade. Se você gostou, deixe o seu like, comentários, se você quiser compartilhar este material. Agradecendo aos novos inscritos, às novas inscrições, às novas visualizações. Saúde a todos. Boa noite.